Você sabe por que o feijão preto não está subindo aí no preço para o produtor? O Marcelo Líderes fala sobre isso. Acompanhe o Paracatu Rural pelo nosso canal YouTube Paracatu Rural. Inscreva-se e marque o sininho. Deixe seu joinha, seu comentário e compartilhe os vídeos com seus amigos. Produtor Rural, muito obrigado pelo que você faz. Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. Enquanto os preços do feijão carioca ensaiam reação ao longo desse mês de março, o feijão preto parece não seguir o mesmo caminho. Você sabe por que isso está acontecendo? O presidente do Instituto Brasileiro de Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes, explica que após a alta nas exportações do ano passado, vários produtores investiram na variedade. Contudo, não houve uma boa aceitação e as mesmas oportunidades no mercado externo não foram identificadas. Sendo assim, exceto os produtores que conseguiram fechar contratos, os demais devem ficar atentos para não terem grandes prejuízos. Olá, trazendo para vocês aqui as últimas novidades do mercado de feijão, o que aconteceu na última semana. Nós tivemos uma estabilidade de preços no feijão carioca, por mais que todo mundo tenha certeza de que chegou a hora de ter alguma valorização, e isso realmente vai acontecer nos próximos dias, mas ela vai consolidando aos poucos, né? Nós vamos tendo um determinado nível de preço, chegando aí agora o feijão extra, aquele feijão que está armazenado em câmara fria, um feijão que dá 8,5, 9, é o melhor feijão que tem hoje no Brasil disponível, peneira 12. Então esse feijão chegou a R$ 250, uma ou outra indicação de algum preço superior a isso, mas ainda não se pode ter como estabelecido um novo patamar além dos R$ 250. Os outros feijões, nota 7,5, 8, tiveram alguma reação também. Aí você tem, dependendo dos defeitos que eventualmente tenham, muitas vezes a cor ela está 8, mas tem algum tipo de defeito, então vai variar bastante. Nós temos feijões desde nota 8, desde 210, 220, 230, depende muito aí dessa sintonia fina da qualidade, né, daquilo que é a qualidade desse feijão. Feijão preto continua com viés de baixa. Eu acho interessante a gente ponderar um pouquinho sobre isso. Veja só, cada vez fica mais evidente, né, de que o mercado de feijão precisa de acompanhamento diário, precisa de acompanhamento passo a passo com o que acontece nele. Vocês lembram quantas vezes, né, nós comentamos, eu trouxe aqui para vocês informações sobre como nós poderíamos deixar de ser importadores da Argentina de 50, 60, 70 mil hectares, chegamos a ser importadores de 100 mil toneladas de feijões da Argentina, como nós poderíamos deixar de ser importadores, produzir aqui e, consequentemente, os produtores se beneficiarem desse mercado. E que, entendo, excedentes poderíamos exportar. Muito bem. Novembro de 2023, antes já ali em setembro de 2023, nós começamos a perceber e passar para os produtores que estão conosco no Clube Premier de que existia uma grande possibilidade de ter uma quebra nas lavouras do México. Da onde a gente tirou essa informação? Conversando com o Dr. Murion, ele sempre analisa também, né, com o nosso pedido, ele acaba analisando um pouco como será o clima em diversos países que nos interessam, como Estados Unidos, México, Índia, China, Austrália, África do Sul, Argentina, para que nós possamos orientar os produtores. E naquela oportunidade, né, no segundo semestre de 2023, o Dr. Murion já colocou que nós teríamos dificuldades com a produção de feijões no México, e com isso haveria a possibilidade de abrir uma janela para o Brasil. Por isso, rapidamente, passamos aos produtores, conversamos muito com os produtores, principalmente do Paraná, que estão conosco no Premier,
porque dava tempo de plantar a primeira safra e talvez até a segunda safra para o ano de 2024, e foi o que aconteceu. Em fevereiro de 2024, nós convidamos os exportadores do Premier e também os produtores do Premier para nós irmos ao México, e fomos ao México. Fomos até lá, conversamos com os importadores, a Dida Agrícola do Brasil no México e a embaixada providenciou que nós tivéssemos oportunidade de ter uma reunião com diversos importadores daquele país, e voltamos com essa informação. Havia a possibilidade de exportação, e foi assim que as coisas começaram a acontecer, e nós não tínhamos uma expectativa de que passaríamos aí de 30, 40 mil toneladas, o que seria um recorde. Lembre, o Brasil nunca tinha exportado mais do que 3, 4 mil toneladas por ano de feijão preto. Pelo contrário, como eu comentei, era importador. Muito bem, o que aconteceu durante o primeiro semestre do ano passado? Nós tivemos uma geada muito forte, há 30 dias da colheita na Argentina, e essa geada danificou muito as lavouras naquele país. Isso abriu a possibilidade de atender países da América Central e inclusive Venezuela. Foi aí que o Brasil chegou a 91 mil toneladas de feijões pretos. Muito bem, mais uma vez, durante o ano passado, nós começamos a orientar os produtores que não fizessem plantio de feijão preto na expectativa da exportação, a não ser que tivessem contratos de exportação. Por quê? Porque nós já estávamos observando que os preços baixaram entre Estados Unidos e México, nas operações que são feitas naquela fronteira, principalmente de Laredo. Havia uma baixa nos preços. Nós dependeríamos de ver como vinha a Argentina, mas a Argentina, a princípio, iria plantar uma grande safra, e plantou uma área bastante importante, está acabando de plantar agora 200 mil hectares só de feijão preto, e a expectativa é de que nós tenhamos a exportação. Aliás, ela continua acontecendo, aconteceu em janeiro, aconteceu em fevereiro, mas não um volume suficiente para fazer efeito no tamanho do estoque aqui. E por que nós estávamos chamando a atenção dos produtores para plantarem somente com contrato? Porque estávamos vendo que muitos produtores, embalados pelo preço do ano passado, poderiam vir a plantar feijão preto e ter dificuldades, né? Foi por isso que a gente saiu avisando os produtores, e principalmente quem está mais em contato conosco diariamente, né, que está em contato, os produtores do Premier, né, de que fizessem contratos, né, e não fizessem o plantio sem essa salvaguarda, ou se plantassem sabendo que poderiam ter um momento desafiador. Muito bem, a segunda safra do Paraná, segundo empresas de insumos, que distribuem insumos para feijão multinacional, também a Secretaria da Agricultura, esperam 330 a 350 mil hectares de feijões, sendo que boa parte disso, há indicações que podem chegar a 80% disso de feijão preto. Então nós temos um grande desafio pela frente, que é escoar esse feijão preto. Agora, a questão é, quem precisa vender, tem que vender nos próximos dias, vai precisar se sujeitar aos preços que vierem a ser praticados. O mercado nacional está bem abastecido, né? Tem tido pouca demanda fora da curva, é uma demanda normal que está ocorrendo no Brasil por feijão preto. A expectativa nossa, ela se baseia em dois fatores que podem vir a trazer algum alívio, mas não dá para apostar todas as fichas também. Quais seriam esses? Seria a questão do fato de que existem alguns países da América Central que eles esperam a colheita deles, observam qual é o tamanho da safra que eles vão ter, e só então eles mexem na alíquota de importação. Tem países que têm 20%, 30% de imposto de importação. Então é a mesma coisa que dizer para não importar, tá? Quando eles observam que eles vão precisar importar, eles retiram esse imposto de importação. Isso acontece praticamente todo ano em alguns países.
Eles observam e retiram. Quando que isso pode acontecer? A partir do mês de maio. Até lá, essa alternativa não existe. México, gostou dos feijões do Brasil? Não gostou. E eu explico por quê. Porque nós mandamos muito feijão do estado do Paraná e foram muitos feijões variados. Então, num mesmo lote, às vezes tem 2, 3 variedades diferentes de feijão preto. Isso é problema no mercado interno, mas vai se levando. Agora lá foi um grande problema. Por quê? Porque diferentes feijões, diferentes variedades têm ponto de cocção diferente, tem aparência de grão diferente, tem caldo e tem cor de feijão cozido e cor de caldo diferentes. Então, vamos ter que começar a trabalhar isso, né? Algumas regiões adotarem 1, 2 cultivares. E para exportação, se bem que o mercado interno também pede isso, para exportação, gente, não vai ter outro jeito. A gente vai precisar trabalhar características que interessam para eles. Pensem, o México não utiliza tanta panela de pressão quanto o Brasil, né? Então, já vai aí uma situação. Nós, quando colocamos na panela de pressão, normalmente tiramos depois de 20 minutos. Então, um feijão cozinhou mais, um cozinhou menos, um ficou um pouco mais escuro, outro ficou mais marrom, acaba indo, né, para quem não é tão exigente. Lá é panela aberta, então eles ficam esperando que todo ele esteja cozido, daí tem grão que cozinha antes, tem grão que cozinha depois, isso não foi muito bem aceito. Não houve grandes problemas com a questão de qualidade de feijão. Vamos fazer uma ressalva aí. Muita gente acha que houve um erro porque viram que muito feijão fraco foi embarcado. Gente, houve feijão fraco embarcado que constava em contrato qual era o tipo de defeito. Então, esses feijões foram para países que têm menos filtros ou se sujeitam, né? Um país que nem a Venezuela, né? Para eles, o que importa é preço. Né? Eles vão manter o povo lá que tem uma enorme dificuldade com alimentos e não estão muito preocupados com a qualidade melhor do produto ou não. Então isso aconteceu. Só que era um ano de eleição, lembram? Era um ano de eleição na Venezuela. Então o presidente lá, o ditador lá, ele queria se eleger e teve uma importação maior do que normalmente. Então, essas alternativas aí vão se abrindo ao longo do ano, né? Então, não é agora, de uma hora para outra, que vai estalar os dedos e vai exportar todo esse feijão que tem aí. Vamos ter que ter calma, vamos ter que pensar já na primeira safra do ano que vem, porque vamos continuar com o feijão que temos aí hoje, né? Vamos continuar com esse feijão ainda no ano que vem. E quais são os caminhos para se ter um mercado de feijão mais consolidado? Marcelo Líderes explica que um dos caminhos que serão explorados pelo IBRAF é o incentivo ao consumo interno. Uma das ações será no próximo Pulse Day, no dia 26 desse mês de março, em Paracatu, noroeste de Minas. Uma solução dada por Marcelo é a promoção do produto local nos restaurantes e também nas escolas da cidade. Muito bem. Se você quer mais informações sobre o mercado de feijão, está acompanhando diariamente, está conversando, trocando ideia com a gente aqui, venha para o Clube Premier, né? Entre para o Clube Premier, que é onde estão os profissionais do mercado de feijão que trabalham, né, os maiores produtores, os empacotadores, os exportadores. Tanto que a gente vai fazer uma reunião com esse pessoal, esses produtores do Clube Premier, em Paracatu, dia 25, né, que é um dia antes do encontro que a gente vai ter do Pulse Day. Então vamos lá ter um papo aí com os produtores do Clube Premier no dia 25. Algumas dicas, né, do que a gente está vendo. Eu estou na Índia novamente, né, a segunda vez em 30 dias, trabalhando pela abertura de mercado para feijão carioca, que ainda não veio para cá, e em algumas outras frentes que possam ajudar os produtores. Tem uma outra frente que a gente tem conversado, e vamos conversar bastante aí no Pulse Day e também com os produtores no dia 25. Pulse Day dia 26, tá, em Paracatu, né? E dia 25 nós vamos passar para os produtores que são do Premier, onde a gente vai se encontrar aí no final da tarde do dia 25. Mas a ideia é que nós
tenhamos a possibilidade de fazer um esforço para aumentar o consumo do feijão no Brasil. Isso nós vamos estar começando a fazer em Paracatu durante a semana do dia 24, né? Então, a semana que vem, a partir de segunda-feira, nós vamos estar, né, com o IBRAF, a Irriganor, a Secretaria da Agricultura de Paracatu, o SEBRAE, os exportadores e empacotadores que têm nos acompanhado. Nós vamos buscar fazer contato com as crianças nas escolas, né? Tem algumas escolas rurais que foram escolhidas para nós levarmos lá um incentivo ao consumo do feijão. E uma outra situação que a gente vai fazer em Paracatu, que é diferente, e a gente quer ver se leva para o restante do Brasil, é o seguinte: durante essa semana nós vamos estar incentivando que restaurantes locais, SEBRAE também nos ajude, para que na região possa se consumir feijão da região. Então veja só, tem sido produzido mais feijão vermelho. Aí você vai para Paracatu, para Unaí, para o noroeste de Minas, aonde que você consome esse feijão vermelho? Onde você compra? Onde você consome? Se você quer ir no restaurante comer um feijão rajado, né? Vamos conversar, vamos buscar trazer as informações para toda a região de o que significa ter todas essas quantidades de feijões no noroeste de Minas, para quantos países podem ir esses feijões e mais que isso, quantas pessoas são alimentadas por ano com o feijão, principalmente o feijão irrigado, né, que tem sido mais constante, mais previsível a safra. Essas são as frentes que nós vamos estar trabalhando. Esperamos que você esteja conosco, ou no dia 25, como Clube Premier, ou no dia 26, durante o Pulse Day, durante o dia todo. Vamos ter o Dr. Morion conosco, vamos ter o Dr. Massaro, vamos ter o Dr. Carbonel, lá do Instituto Agronômico de Campinas, o Dr. Rogério falando sobre o mungo preto, que é um feijão que a gente está vendo aqui na Índia, inclusive aqui o mercado de feijão mungo preto, e outros feijões que podem vir a ser exportados, né? E por que a Índia de novo? Porque a Índia é o maior importador do mundo, né? Por isso a gente tem feito um trabalho especial aqui na Índia. E vamos levar essas informações para vocês, porque o IBRAF não é só, quando você se associa, uma questão de ter a compra de um boletim, né? O IBRAF é um instituto que zela, corre atrás mesmo, sua camisa, pelo feijão do Brasil, pela produção, pela orientação à produção, para que o produtor tenha bons resultados na última linha do Excel e para que tenha consumo e exportação, ok? Uma boa semana para vocês, vejo vocês a semana que vem ou retornarei aqui com mais um vídeo. Muito obrigado, boa semana e viva o feijão do Brasil! Uma das habilidades que parece não ser ensinada mais nas escolas é como trabalhar bem em grupo. Mas é uma das habilidades mais importantes a aprender se você quiser se tornar uma pessoa feliz. Se você não trabalha bem com outras pessoas, você será infeliz em boa parte da sua vida. O que você precisa aprender então para trabalhar com outras pessoas? Vamos lá. Primeiro, você precisa aprender a cooperar com os outros. A igreja é a família de Deus. Nós somos irmãos e irmãs com as pessoas que ministramos, que adoramos juntos. Devemos tratá-los como tal. Também é uma irmandade, onde nós trabalhamos e servimos juntos com um objetivo comum, a grande comissão. Nós também estamos na mesma luta contra Satanás e precisamos nos apoiar. Precisamos nos defender e nos encorajar uns aos outros. O melhor lugar para aprender a cooperar com os outros, então, é na igreja. Segundo, você precisa aprender a ser atencioso. Esta é a chave para a felicidade. Quanto mais atencioso você aprende a ser sobre as necessidades, dúvidas, medos de outras pessoas, mais feliz você será. Se você não tiver consideração, terá uma união infeliz, por exemplo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico que todos concordem uns com os outros no que falam, e que não haja divisões entre vocês,
Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Nenhum de nós é, por natureza, uma pessoa atenciosa, porque tendemos a pensar em nós mesmos primeiro e não nas necessidades dos outros. Cultivar uma vida em comum dá trabalho e aprender a conviver e também a trabalhar bem com os outros exige prática. Como um jardim que requer cultivo para dar frutos, você verá como o seu esforço produz frutos de felicidade e relacionamentos fortes. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.